Olá, o assunto desta videoaula é isomeria plana. No caso da isomeria plana, a diferença entre as fórmulas estruturais está na diferença entre as ligações que os átomos fazem entre si. Ou seja, se eu tiver dois isômeros planos, de alguma forma, os átomos vão ter ligações diferentes entre eles, tá certo? No caso da isomeria espacial, quando nós formos ver, todos os átomos estão ligando do mesmo jeito quando eu comparo um isômero com o outro. Aí a diferença vai ser outra, não vai ser a forma com que os átomos se ligam. Agora, aqui na isomeria plana, quando eu comparo um isômero com outro isômero, de algum jeito, algum dos átomos vai ter mudado a forma com que liga um átomo no outro, em alguma parte da molécula. Tá bom? Vamos ver então. Nós temos 5 tipos de isomeria plana, que é a isomeria de função, a isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de compensação ou metameria, isomeria dinâmica ou tautomeria. E nesses 5 casos, quando eu olhar para os dois isômeros, vai ter diferença entre as ligações que os átomos fazem entre si. Tudo bem? Então vamos ver esses 5 tipos de isomeria aqui nessa videoaula. O primeiro tipo que nós vamos ver é a isomeria de função. Esse tipo ocorre quando os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Vamos ver exemplos. Aqui nós temos um aldeído e uma cetona, 2 isômeros. Como que eu sei que eles são isômeros? Para ser isômero, tem que ser substância diferente, porém com a mesma fórmula molecular. Ou seja, como que eu sei que eles são diferentes? Ora, um é aldeído, o outro é cetona. Então, o aldeído tem a carbonila na ponta, a cetona tem a carbonila no meio, entre dois carbonos, né? Então, se um é aldeído e outro é cetona, eles são diferentes. Pronto. Então, tem que ser diferente, só que diferente com a mesma quantidade de átomos, que é a mesma fórmula molecular. Então, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. Aqui também tem 3 carbonos. Hidrogênios, 3, 5, 6, 3, 6, também deu igual, e um oxigênio. Então, ou seja, são diferentes, porém com os mesmos números de átomos, que é a mesma fórmula molecular. E são isômeros de que tipo? Ou seja, a diferença entre eles é o quê? É uma diferença de função. Um é aldeído e outro é cetona. Então, eu identifiquei que eles são isômeros, ou seja, são diferentes e com a mesma fórmula molecular, e identifiquei o tipo de isomeria, ou seja, o que eles têm de diferente? A função. Ok? Outro exemplo. Aqui, ó, este é um álcool, tem um OH com carbono saturado, e este é um éter, tem um oxigênio entre 2 carbonos, oxigênio como heteroátomo. São duas coisas diferentes, tá? Mas eles são diferentes com a mesma quantidade de átomos, né? Ou seja, mesma fórmula molecular. Vamos verificar. 2 carbonos, 3, 5, 6 hidrogênios, 3, 6 hidrogênios, um oxigênio. Então, sim, tem a mesma fórmula molecular aqui e aqui. Então, eles são isômeros de função, porque tem função diferente. Beleza? Próximo. Este é um álcool, porque tem um oxigênio ligado a um carbono saturado, que esse carbono não faz ligação dupla. Então, é um álcool. Este é um fenol, porque o oxigênio está ligado diretamente ao anel aromático. Então, são duas substâncias diferentes e são isômeros, porque tem a mesma fórmula molecular, tá? Porque aqui tem um anel aromático e também tem um anel aromático. Se eu contar os hidrogênios, que eu não vou contar para não demorar muito, tem o mesmo número de hidrogênios,
E tem também o mesmo número de carbonos. Tem um anel aromático e um carbono a mais, um anel aromático e um carbono a mais, e tem um oxigênio aqui e aqui. Beleza? Então, a diferença entre eles é o quê? A função. Um pertence à função álcool, outro pertence à função fenol. Mais um exemplo é ácido carboxílico e éster. Esse é um ácido carboxílico que tem aqui a carboxila, C-O-OH, na ponta da cadeia. E esse é um éster, que tem um C-O-O, que não é na ponta da cadeia. E aqui também vai ter 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Se nós formos contar os hidrogênios, também vai dar igual. E aqui tem 2 oxigênios. Tá legal? Um ácido carboxílico e um éster. Então, ou seja, esses exemplos que eu dei, gente, sempre vai ter isômero. Ou seja, toda vez que tiver um ácido carboxílico, sempre terá um éster correspondente a ele. Mas para que isso aconteça, tem que ter um ácido carboxílico de no mínimo 3 carbonos, né? Porque senão não tem como eu construir um éster que contenha pelo menos 3 carbonos. Aí sempre que tiver mais de 3 carbonos, eu consigo fazer um ácido carboxílico e um éster correspondente. A mesma coisa que é o álcool e o éter. Toda vez que eu tiver um álcool com mais de 2 carbonos, sempre eu posso fazer um éter, que seja isômero dele, sempre. A mesma coisa o aldeído e acetona. Sempre que eu tiver uma cetona, eu sempre terei um aldeído correspondente a ela, isômero a ela. Tá bom? Então, este aqui é o primeiro tipo de isomeria plana, isomeria de função. Vamos ver os outros tipos. Isomeria de cadeia. Ocorre quando os isômeros possuem cadeias diferentes. Então, observe que o nome, função, cadeia, é aquilo que os isômeros têm de diferente. Tá bom? Exemplo. Esse aqui é uma substância com a fórmula molecular C3H6 e a cadeia dele é fechada. Esse aqui é uma substância, né, um hidrocarboneto, todos os dois são hidrocarbonetos, só que esse aqui ele é C3H6 de cadeia aberta. Qual a diferença entre esses dois hidrocarbonetos? A diferença é cadeia fechada, cadeia aberta. São isômeros porque têm a mesma fórmula molecular, só que não são a mesma molécula. Um é cadeia fechada, outro é cadeia aberta. Não são a mesma molécula, mas qual a diferença entre os dois? A diferença é a cadeia. Uma cadeia fechada, outra cadeia aberta. Outro exemplo é, esse aqui é um hidrocarboneto com fórmula molecular C4H10, só que a cadeia dele é normal, ou seja, não ramificada. Este também é um hidrocarboneto com a mesma fórmula molecular C4H10, só que ele tem a cadeia ramificada. São substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, só que um é ramificado e o outro não. A diferença é a cadeia. Tá certo? Então, esse é o segundo tipo de isomeria. Eu vou destacar para vocês aqui que toda vez que tiver um hidrocarboneto com hidrocarboneto com ligação dupla, é possível fazer um isômero dele com cadeia fechada. Tá bom? Beleza, isso aqui é a isomeria de cadeia. Vamos para o terceiro tipo. Isomeria de posição. Ocorre quando os isômeros diferem entre si pela posição de um grupo funcional, uma ramificação ou uma insaturação. Tá? Então, exemplos. Esse aqui é o propan-1-ol, ou seja, um álcool com 3 carbonos, aonde o grupo funcional hidroxila do álcool está na posição 1, ou seja, no carbono 1. Aqui é um álcool também com 3 carbonos, só que o grupo hidroxila não está no primeiro carbono, está no segundo. Esse é o propan-2-ol. Então, qual a diferença desse álcool para este álcool? A única diferença deles é a posição da hidroxila, que é o grupo funcional do álcool.
Então, a diferença entre os dois é a posição de um grupo funcional. Então, a cadeia é a mesma, a cadeia é aberta, é saturada, tá vendo? Então, a cadeia não mudou. A função dos dois é a mesma função, é álcool também, aqui é álcool, aqui também é álcool, tá vendo? Então, não é isômero de função, não é isômero de cadeia. A diferença deles não é na cadeia, não é na função. A diferença é na posição de um grupo funcional. Tudo bem? Outro exemplo. Aqui, ó. São dois hidrocarbonetos que também têm a mesma fórmula molecular, se eu for verificar, tá bom? Tem a mesma cadeia, ó, cadeia fechada. Os dois são ramificados também, tá vendo? Tudo é saturado, então não muda a cadeia. Os dois são na mesma função, hidrocarboneto. Tá vendo? O que muda de um para o outro? É a posição. A posição de grupo funcional? Não. A posição de uma ramificação. Aqui, ó, se eu for fazer a numeração, e aqui quando eu for falar de isômero de posição, eu tenho que prestar muito atenção naquelas numerações de carbono da cadeia que eu ensinei para vocês em alguma videoaula lá atrás, no começo. Eu tenho que fixar qualquer um desses aqui como sendo o número 1, qualquer um deles. Vamos supor que eu fixei esse como o número 1. E aí eu começo a rodar, continuando a numeração. Aqui, ó. Se esse aqui é o número 1, aí eu começo 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, se esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Então, eu tenho 1, 2, dimetil. Isso aqui chama metil, isso aqui também chama metil. Então, 1, 2, dimetil. Ciclohexano é o nome desse composto. Agora, se eu fixei aqui como 1, agora olha onde foi o meu outro metil. Ele saiu da posição 2. Ó. 1, agora 2, 3, 4. Ele foi para 4. Então, esse composto ele é o 1,4-dimetil ciclohexano. Não é o mesmo composto desse aqui. Ó. São dois compostos diferentes. Qual a diferença entre eles? A posição desta ramificação. Aqui ela estava na posição 2, aqui ela foi para a posição 4. Beleza? Então, existe caso onde muda a posição do grupo funcional, existe caso onde muda a posição da ramificação, e existe caso onde muda a posição da insaturação. Aqui, ó. Esse aqui, a insaturação é a ligação tripla. Aqui, a ligação tripla está no primeiro carbono. Ó. O primeiro carbono é esse. A tripla está nele. Entre o 1 e o 2. Como ela está entre o 1 e o 2, eu considero o primeiro. Tá? Agora aqui, ela está entre o 2 e o 3. Se esse aqui é o primeiro, aqui ela está entre o 2 e o 3. Beleza? Então, se ela está entre o 2 e o 3, eu falo que ela está no segundo. Então, aqui ela estava no primeiro, entre o primeiro e o segundo. Aqui ela está no segundo, entre o segundo e o terceiro. Então, ela trocou de lugar. A insaturação, ou seja, a ligação tripla, poderia ser dupla também, mas aqui é tripla. Trocou de lugar, trocou de posição. Então, a substância tem o mesmo número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu contar os hidrogênios, vai dar igual. Então, são dois alcinos com o mesmo número de carbono e hidrogênio, só que não são a mesma substância, porque a ligação tripla não está no mesmo lugar. Então, qual a diferença entre eles? A posição da tripla. Ok? Então, isso é isomeria de posição. Agora, cuidado, muito cuidado. Isso aqui e isso aqui não são isômeros. Aqui não trocou de lugar. Isso aqui, ó, não está no carbono 3, aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. E esse aqui, carbono 2. Muito cuidado, muita gente erra nisso aqui, ó. Porque a pessoa fala, esse aqui está no carbono 2 e esse aqui está no carbono 3. Não, isso aqui não são isômeros de posição.
Isso aqui são a mesma molécula. Esse aqui está no carbono 2, esse aqui também está no carbono 2. Uai, professor, o que você está fazendo aí? Você está roubando. Não, não estou. Por quê? Porque esse aqui e esse aqui são a mesma molécula, só que esse aqui eu inverti ele de lado. Ó. Isso aqui está espelhado em relação ao outro. É como se esse aqui eu comecei a desenhar daqui para cá, ó, eu coloquei o lápis aqui, fiz isso aqui. Esse aqui eu coloquei o lápis aqui e comecei a desenhar de trás para frente. Eu comecei a desenhar a mesma coisa de trás para frente. Entenderam? Ah, e naqueles outros exemplos lá tem como fazer isso? Não, não tem. Tá certo? Então, como que eu vou descobrir isso? Como que eu consigo fazer isso, professor? Presta muita atenção. Você tem que numerar os carbonos da extremidade mais próxima do seu grupo funcional. Então, seu grupo funcional está aqui, não é? Qual a extremidade que é mais perto dele? Essa aqui ou essa aqui? Essa é a mais perto. Então, aqui é o primeiro carbono. Então, aqui é o número 1, aqui é o número 2. Então, o seu OH está no 2. Agora, vem para esse desenho. Qual que é a extremidade mais próxima do seu OH? Essa extremidade ou essa? Essa aqui é a mais próxima. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Então, o seu OH está em qual carbono? 1, 2. O seu OH está no 2. Tá certo? Então, aqui você tem o OH no carbono 2 e aqui também o seu OH está no carbono 2. Então, ele não mudou de posição. Ele está na mesma posição. Só que aqui você desenhou ele começando daqui para cá e aqui você desenhou ele começando daqui para cá. Tá certo? Muito cuidado com isso. Para você não ter exercícios que a pessoa que faz o exercício coloca isso aqui de propósito e pergunta se eles são isômeros ou não. E aí você cai nessa pegadinha. Essa é uma pegadinha muito comum de se fazer. Então você tem que prestar muita atenção. Às vezes ele coloca para baixo e no outro ele coloca para cima, para você achar que são duas coisas diferentes, mas não são. Então a posição é definida desse jeito. Você começa a numerar os carbonos da extremidade mais próxima do grupo funcional. E aí você coloca o número e aí você pode ver qualquer desenho. Se aquela ramificação tiver no mesmo número, independente se você desenhou de cabeça para baixo, da direita para a esquerda, se está no mesmo número, não mudou de posição. Ok? Faltam mais dois tipos de isomeria. Vamos terminar eles aqui. Isomeria de compensação ou metameria. Ocorre quando os isômeros se diferem pela posição de um heteroátomo. Então, isso aqui é um tipo especial de isomeria de posição. Aqui, ó. Aqui nós temos um éter e o heteroátomo está entre o segundo e o terceiro carbono. Primeiro carbono, segundo carbono, terceiro. Entre o segundo e o terceiro. Tá bom? Aqui o carbono, o oxigênio, o heteroátomo, está entre o primeiro e o segundo. Então ele trocou de posição. Só que eu não vou chamar de isomeria de posição. Quando a posição que está mudando é a posição de um heteroátomo, eu tenho que chamar isso de metameria. Tá vendo? Então é um nome especial para um tipo de isomeria de posição especial. Aí chama-se isomeria de compensação ou metameria. Só isso. Tá legal? Outro exemplo. Aqui o nitrogênio é um heteroátomo. Então, de novo, ó, eu vou começar a numerar de que lado? Do lado de cá, ó, que é a ponta mais perto do grupo funcional de amina aqui. Ó. Então, número 1, número 2. Então, ele está entre o carbono 1 e 2. Agora, aqui eu vou começar a numerar de onde? Aqui tanto faz, né? Porque aqui e aqui, ó, ele tá equidistante, né? Qualquer dos dois, se for numerar, dá na mesma. Então, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui o nitrogênio está entre o 2 e o 3. Aqui ele está entre o 1 e o 2. Então, ou seja, ele trocou de posição. Mas quem está trocando de posição é um heteroátomo. Então, quando um heteroátomo está trocando de posição, eu não chamo isomeria de posição. Eu chamo isomeria de compensação ou metameria. É só isso. Esse caso aqui é um caso especial, que tem um nome especial. Tá certo? Metameria é quando troca a posição de um heteroátomo. Vamos para o último tipo. Tautomeria é um caso particular de isomeria de função.
em que os isômeros ficam em equilíbrio dinâmico. Então, a metameria é um caso especial de isomeria de posição. A tautomeria é um caso especial de isomeria de função. Então, na tautomeria são dois isômeros de função diferente. Só que um deles é um enol e o outro é um aldeído. O enol, gente, é tipo um álcool, só que ele está ligado num carbono que faz dupla. Então, o álcool mesmo é um OH que está ligado num carbono saturado, que não pode fazer dupla. Agora, o enol é um OH que está ligado num carbono fazendo dupla. Então, isso aqui é um enol. O enol é uma substância muito instável. Ele existe por um intervalo curto de tempo. Por quê? Porque ele sempre se transforma num aldeído ou numa cetona. Então, o enol sempre está em equilíbrio com o aldeído. O enol vira aldeído, o aldeído vira enol, eles ficam transformando um no outro. Tá certo? Então, são duas substâncias diferentes, ó, aldeído e enol. Então, são isômeros que estão em equilíbrio, que estão transformando um no outro o tempo inteiro. Então, é um caso especial que chama-se tautomeria, porque eles estão se transformando de forma dinâmica um no outro. Existe o enol com aldeído e existe o enol com cetona. Aqui, ó, cetona, que é um C dupla O entre dois carbonos, e aqui é um aldeído, que é um C dupla O que não está entre dois carbonos, que está entre um carbono e um hidrogênio. Tá bom? E aqui é um enol, aqui, ó, OH ligado no carbono está fazendo dupla. Tá vendo? Então, toda vez que for um enol em equilíbrio com cetona ou aldeído, eu vou chamar tautomeria. Então, toda vez que for enol com cetona ou enol com aldeído, eu chamo tautomeria. Então, é um caso especial aí de isomeria. Tá legal, gente? Então, nesse caso aqui, você vai ter que memorizar. Né? Toda vez que for enol com cetona ou enol com aldeído, são os únicos dois tipos de tautomeria. É só isso aqui que você vai ter que chamar de tautomeria. Tudo bem? Bom, terminamos essa nossa videoaula por aqui. Infelizmente, acabou ficando um pouco mais longa do que eu imaginava, mas é isso. Obrigado a todos pela atenção.